O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, cumprimento de modo especial aos nossos irmãos que vieram de Belo Horizonte, Nova União, aqui para este Santuário Basílica, e a vocês que nos acompanham pelos variados meios de comunicação, aí de sua casa, onde quer que você esteja. Hoje, nós que aqui acorremos, ou que pelo menos tenhamos o nosso coração preso neste lugar, ou em qualquer outro lugar, ou qualquer outra paróquia que esteja celebrado o mistério da Eucaristia, somos acalentados com essa fala de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados. É difícil achar hoje em dia uma pessoa que não padeça desse mal, né? Sobretudo na nossa sociedade atual, que não padece mais de um cansaço físico daquele período antigo, em que a maioria das pessoas trabalhava na roça, trabalho braçal, mas um cansaço muito pior do que esse, que é um cansaço que nem noite de sono, nem um repouso acaba, sana. Padecemos de um certo cansaço mental, uma exaustão de algo que nós não sabemos o quê. Vivemos o tempo todo cansados, vivemos o tempo todo reclamamos. Tiramos férias, às vezes passamos um mês e quando voltamos é como se nós não tivéssemos descansado um segundo sequer. Mas o descanso que nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe, nos convida, diz que nos dará, não é um descanso físico, evidentemente. É um descanso muito próximo desse descanso, desse cansaço não físico, psicológico, mas é o descanso da nossa própria natureza humana. Porque a nossa própria natureza humana, ela nos cansa, ela nos fadiga, porque ela está o tempo todo nos jogando contra nós mesmos. Ela é o grande empecilho para a nossa própria salvação. A nossa natureza humana decaída, ela é sim um peso. Se eu perguntar aqui quem é o seu maior inimigo, certamente você vai pensar em um monte de outras pessoas aí, talvez o vizinho, talvez a sogra, talvez o chefe, seja lá quem for. Mas eu digo não, o maior inimigo não é seu vizinho, não é uma outra pessoa com quem você convive, o seu maior inimigo é você. O meu maior inimigo sou eu. A única pessoa que me atrapalha, a única pessoa que me atrasa, sou eu mesmo. A única pessoa que coloca barreiras nos meus projetos, sou eu. E mais ninguém. Eu é que puxo meu próprio tapete. Até quando o outro me irrita, o outro só me irrita, só atrapalha, só me causa desconforto, porque eu permito isso. Se eu não permitisse, ele não teria entrado em mim, não teria causado efeito no meu humor, e eu não teria ficado tão irritado e tão incomodado com determinadas pessoas. O fato de eu ter inimigos e de tratá-los como inimigos já é um sinal de que a culpa foi minha, de que eu sou o grande engodo da nossa própria vida. E é engraçado porque Jesus ele diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Nós ficamos, oba, ele vai nos aliviar, vai nos tirar o fardo, mas logo em seguida ele nos oferece um outro fardo, nos oferece um jugo, que é o jugo dele. Poderíamos pensar, mas não seria melhor nos tirar o jugo e não deixar livre, sem nada? Mas a gente precisa entender qual é o jugo de Cristo que ele quer impor sobre nós. E aí, ficar sem jugo, ficar sem nada, seria aí, de fato, um peso ainda muito maior. Vejam bem, um pássaro
Isso aí, quem disse foi Santo Agostinho. Se tirarmos um pássaro às asas, nós tiramos-lhe um peso. Mas, na verdade, nós colocamos sobre esse passarinho um outro fardo maior ainda do que o peso das asas, porque esse passarinho agora ficará condenado ao chão. Se nós o restituirmos às asas, nós colocaremos nele um peso a mais, mas é um peso que o permitirá voar. A troca que nosso Senhor faz é simples. Nós somos passarinhos sem asas, presos ao chão, sem capacidade de alcançar aos céus, por causa da nossa miséria. Ele nos propõe oferecer essas asas para que nós possamos voar e, assim, alcançar o céu. E a escola, para que nós aprendamos a voar, é o próprio Cristo. Por isso ele diz: aprendei de mim. Aprendei de mim. O aprender é apreender mesmo, pegar algo e tomar para si. Tomemos Cristo para nós, nos revistamos de Cristo, para que, revestidos de Cristo, aí sim, nós tomemos o seu jugo e tomemos o seu fardo. O fardo é dele. Se nós estivermos revestidos dele, quem que vai carregar o fardo? É Cristo, não somos nós. Cristo está dizendo: tome o meu fardo para você, tome o meu jugo para você, e eu o carregarei para você. Se desfaça de si, renuncie a si mesmo. Abra mão daquilo que te prenda aqui e agarre unicamente a mim, porque Cristo é o sinal da salvação. Cristo, quando ele diz essa frase consoladora, ele é uma resposta aos anseios do povo judeu, que estava cansado, oprimido pelo peso da lei mosaica, da lei de Moisés. A lei de Moisés, que foi dada como meio de comunicação entre homem e Deus, se tornou um fardo pesado, insuportável. Tanto é que São Pedro, ele vai, nos Atos dos Apóstolos, discutindo com os anciãos, ele vai dizer: por que vocês ainda tentam ao Senhor Deus, colocando esse jugo pesado nas costas dos discípulos, o jugo que nem os vossos pais e nem nós conseguimos carregar? O povo que vivia sob o domínio da lei mosaica, eles tinham constantemente diante de si a imagem da culpa de nunca conseguirem agradar a Deus, porque pela lei mosaica eles tinham que, pelos seus próprios esforços, serem exímios judeus, serem exemplos de santidade, o que nos é impossível. Quando Jesus nos oferece o seu fardo suave, o seu fardo leve, o seu jugo suave, ele está nos oferecendo não só o caminho de salvação, mas ele nos está dando a mão para nos puxar e nos levar por este caminho de salvação até a felicidade eterna. Ele está nos oferecendo o auxílio da graça para nos tornar fortes, vencermos a nós mesmos, sermos capazes de vencermos a nós mesmos e trilharmos esse caminho rumo ao céu. A grande briga que nós estamos vendo de Deus durante esses dias é que Deus, ou quando Ele pune o povo de Israel, dá poder para uma nação castigar Israel, ou quando Ele soergue Israel, quando Ele concede prodígios a Israel, as pessoas acham, pela sabedoria humana, que isso provém delas. A Síria estava lá toda vaidosa porque tinha poder para destruir os povos, estava saqueando Israel. Deus até usa essa expressão: por acaso é o machado que sacode quem o levanta? Ou seja, a Assíria não passava de um machado nas mãos de Deus, um instrumento para a correção de Israel, não para a destruição de Israel. Mas Deus, ele se ira porque ele viu a Síria se vangloriando de um poder que não era dela, mas era do próprio Deus. Quem faz as obras é Deus, nós não somos nós. É como nós ouvimos na primeira leitura, quando o profeta reza e diz: tu nos dará a paz, porque tu nos dará o seu braço. Em outras traduções que exprimem mais claramente o que diz o profeta, vai dizer: tu nos dará a paz, porque tu realizarás as nossas obras. Quem realizará as nossas próprias obras é Deus. Quem nos faz ser bons, quem nos faz fazer coisas boas, dizer coisas boas, é Deus, não somos nós. Entendamos de uma vez por todas,
Nós, sem o auxílio da divina providência, nada valemos. Nós, sem Deus nem existir, nós existíamos. Uma frase que eu gosto muito de Santo Irineu de Lyon, ele diz assim, que a vida do homem é louvar, que a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é louvar a Deus. Não existe homem sem Deus, não existe glória para o homem sem Deus, não existe saúde para o homem sem que ele esteja grudado em Deus. Mas para que ele seja fiel a esse amor de Deus, a esse carinho de Deus, a essa dignidade que ele recebeu, ele precisa apenas abrir-se, dilatar o seu coração, reconhecer a sua condição de realmente cansado, reconhecer a sua condição exausta, reconhecer que, por suas próprias forças, ele só é capaz de comer o pó da terra e jamais conseguirá voar, e correr rumo a Cristo, revestir-se de Cristo. Cristo que é a alvura, a brancura das nossas vestes, aquele que nos purifica, e nos purificando, nos dignifica, e nos dignificando, nos torna justos para receber a herança que a Ele foi prometida, que é a glória celeste. O fardo, meus irmãos, o fardo leve de Cristo é o próprio Cristo, é a companhia do próprio Cristo. Se nós estamos cansados verdadeiramente de sermos o nosso próprio engodo, não nos preocupemos, há uma solução. Abramos mão de nós mesmos, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, e nos agarremos a Ele, para assim chegarmos à bem-aventurança eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.